Olá, pessoal, dando aqui início à quarta parte da nossa quarta aula de regência. A gente vai falar dos levantes na Bahia, vai falar da revolta dos malês e da Sabinada. Gente, a Bahia era uma das províncias que mais teve rebeliões. Eu diria que, se bobear, foi até um pouco pior do que Pernambuco, porque as rebeliões em Pernambuco meio que findam com a Praieira em 1848, enquanto na Bahia a gente continua tendo rebelião até a Primeira República, sabe? Tem um livro chamado Bahia de Todos os Negros, de Fernando Granato, e ele faz aí um resumão de todas as revoltas. Ele mostra aí que teve revolta desde o fim do século XVIII até o fim do século XIX. É uma coisa, assim, interessante de ler, sabe? E era uma província que tinha maior parte da população negra, né? Boa parte dessa população negra era uma população escravizada. Então, e tinha todas as revoltas, né, tinham um grande aspecto social, intimamente ligados à condição dessa população negra e ou escravizada, tá? Então, é muito interessante a gente saber disso e reconhecer essa, essa diferenciação até dos levantes na Bahia e dos de outras províncias. Até províncias que tiveram levantes sociais, muitas vezes acabaram não necessariamente sendo completamente influenciados pela condição de vida das populações negras, tá? Eu não diria que isso é para todos os casos de rebeliões fora da Bahia, mas assim, a Bahia teve esse aspecto muito central na maioria das rebeliões, ok? A gente teve, com a Constituição de 1824, o estabelecimento da igualdade formal entre pessoas, né? Só que, assim, os negros, eles estavam excluídos dos benefícios dos estados, eles não tinham acesso a direito de cidadania, eles não podiam se candidatar, eles não podiam, alguns não podiam nem votar. Então, assim, caos e desigualdade, né? A Bahia, nessa época, então, ela se tornou o principal centro de revoltas negras no período regencial e no período imperial como um todo. E ela já tinha uma tradição bem antiga de lutas por autonomia política, que iniciou ali com a Conjuração Baiana, a Conjuração dos Padres. Não, a Conjuração dos Alfaiates, perdão. A Conjuração dos Alfaiates de 1798. Conjuração dos Padres é a Revolução Pernambucana. Troquei aqui, peço desculpas, tá? Durante a década de 1820, houve várias agitações ali na província, tá? Que envolviam quilombos, práticas religiosas como candomblé, de matriz africana, né? Movimentos de resistência contra a ordem escravista, muitas rebeliões que saíam de Salvador em direção ao Recôncavo Baiano, ou saíam do Recôncavo Baiano em direção a Salvador, tá? Em 1826, o quilombo do Urubu, que estava ali na periferia de Salvador, promoveu um levante de escravizados que tinha o objetivo de invadir a cidade, matar os brancos, libertar os cativos. Só que foi uma revolta reprimida, né, pelas tropas do governo. E, inclusive, a gente teve a liderança de Zeferina, que ela combateu lá usando arco e flecha e tal. Ela chegou no Brasil ainda criança, ali na região de Angola. E ela fundou esse quilombo, se eu não me engano, o quilombo do Urubu, e aí liderou essa. Ela foi escravizada, né, e tal, e ela fugiu e liderou esse movimento, tá? E o quilombo foi destruído, e com a destruição dele, nos registros, né, históricos, o termo candomblé foi utilizado lá como não só mais uma religião, né, mas tipo assim, um dos fatores da rebelião. Então isso é muito interessante da gente saber. Os quilombos, na época, gente, eram espaços de. Tipo assim, o que eram os quilombos no geral? Assim, contexto geral. Eram comunidades fundadas por africanos que. Ou então escravizados que fugiam, né, da escravidão. Normalmente eles ficavam em localidades de um acesso mais difícil e tal. E eles existem ali desde o início da colonização do Brasil. A gente tem o Quilombo dos Palmares, que foi destruído acho que em 1601. E não, 1601 não. 1690 e alguma coisa, 1694, 96. E acho que foi fundado em 1601. Ou uns anos antes, né? 1590 e alguma coisa. Mas assim, os quilombos, eles tinham contato com cidades ao redor, eles tinham relações econômicas com localidades próximas, né? Eram centros de produção e tal. E eles também eram espaços de quê? De proteção das comunidades, de organização política, eram centros religiosos,
Muitas religiões de matriz africana vieram para cá, e eu falo muitas porque a gente acabou importando os escravizados de várias regiões da costa ocidental africana. Muitos deles eram capturados não ali na própria região central, mas eles já tinham atravessado uma parte ali do continente africano, vindo de áreas como o Congo, Tanzânia, Uganda até. Então, assim, chegou aqui uma diversidade, pluralidade de religiões que, com a convivência e com o sincretismo religioso, né, se misturaram e formaram uma nova mitologia de religiões afro-brasileiras, uma nova religiosidade afro-brasileira e tudo mais, tá? E aí, na Bahia, essa resistência, ela se destacou pela cooperação entre os escravizados urbanos e rurais, tá? Formação de uma identidade cultural e religiosa compartilhada, identidade que haveria sim que haver resistência, porque se não houvesse, só iria haver opressão, ok? Em 1807, inicia-se o ciclo de revoltas africanas em Salvador. Há levantes, no plural, levantes organizados por africanos de origem Haussá, que eles tinham esse pano de fundo muçulmano, tá? Islâmico, e além disso uma identidade étnica mais consolidada especificamente. Em 1807 eles queriam atacar Salvador, incendiar a causa da alfândega e uma igreja em Nazaré, né? Porque, de novo, eram muçulmanos, inclusive isso foi um precedente para a revolta dos malês, maior revolta de escravizados do Brasil, em 1835, com um grande aspecto religioso muçulmano, tá? E também envenenar a população branca aí, em 1807, e destruir símbolos religiosos do catolicismo. Então, o objetivo deles era libertar os escravizados africanos e criar um reino muçulmano no sertão nordestino, ok? Só que assim, como 90% das revoltas brasileiras, a conspiração foi descoberta por causa de uma denúncia, uma delação. Gente, isso aqui acontece demais no Brasil, eu não entendo, meu Deus, o porquê. Mas acontece. E os líderes foram presos, houve punição pública, né? E várias restrições foram impostas aos próprios africanos, até para reuniões religiosas, tinham que ser limitadas em número, era uma coisa assim, bem intensa. E assim, depois da derrota, muitos haussais eles se abrigaram nos quilombos, na periferia de Salvador, e começaram a se organizar para levantes futuros, ok? 7 anos depois, em 1814, teve uma nova revolta em Salvador, que envolvia... Só um segundo. Pronto. Que envolvia uma rede rebelde com outros grupos africanos, não só haussás, e também de mulatos, né? E que ofereceram para ele ali acesso às armas, que antes, por exemplo, a Zeferina estava lutando com arco e flecha, né? Então, a situação era um pouco diferente. A revolta de 1814 foi derrotada, né? Só que levou a um cenário de maior instabilidade. E ali o que estava sendo atacado não era só Salvador, era o próprio Recôncavo Baiano, região ali de engenhos de açúcar. 2 anos depois, já em 1816, teve uma nova rebelião, Santo Amaro já, que teve incêndio, ataque a engenho, os proprietários brancos, né, os senhores de engenho foram mortos. E até escravizados que não queriam participar do movimento também foram mortos. E assim, a revolta foi reprimida, mas isso não adiantava de muita coisa, porque toda hora tinha uma revolta diferente. As elites tinham um grande medo do haitianismo, e estavam ali sempre sob ameaça de insurreição, né? As elites eram mortas, inclusive, durante essas rebeliões. Então, era um cenário de violência muito grande, tá? Em 1835, a gente teve a maior rebelião escrava da história do Brasil, em Salvador, chamado Levante dos Malês, ou Revolta dos Malês, né? Essa revolta reuniu africanos escravizados e libertos, maior parte dos envolvidos ali que eram envolvidos eram detenidos haussás, e tinham uma grande influência muçulmana, e islâmica, né? Essa rebelião reuniu africanos escravizados e libertos, que lutaram contra soldados e até contra civis que não gostavam da rebelião, que não queriam aquela rebelião, né? Durante mais de 3 horas, utilizando, no caso do Levante dos Malês, armas brancas, né? Instrumentos de trabalho, foice, pá, parará.
facão. Esse movimento teve influência islâmica. Os rebeldes, eles estavam usando abadás brancos, eles tinham amuletos que eles levavam com trechos do Alcorão, né? A liderança foi exercida pela Sociedade dos Malês, que era formada por africanos muçulmanos, que tinham a religião como um instrumento, né, um elemento de organização e mobilização contra a escravidão. E assim, o plano dos revoltosos era o quê? Atacar Salvador por meio de ataques rápidos, depois de Salvador e pegar ali o controle de Salvador e o apoio da comunidade negra escravizada que estivesse ali, eles avançariam para o Recôncavo e ali iam mobilizar os escravizados dos engenhos de açúcar, né? Eles tinham até o código militar deles, que era de inspiração muçulmana e que seguia regras como não invadir residências particulares, atacar diretamente os proprietários de escravos, tá? Só que o movimento foi delatado antes de acontecer e para não jogar todo o esforço fora, houve uma antecipação do levante, né? Só que assim, houve, por causa disso, certa desorganização ou falta de unidade entre os africanos, os escravos crioulos, que eram os nascidos no Brasil, e os pardos. Então, houve também uma repressão muito violenta, dezenas de rebeldes foram mortos em combate, centenas foram punidos ou com pena de morte, ou com açoite, ou com deportação de volta para a África, né? A população livre da Bahia, por outro lado, se uniu contra os insurgentes, e para vocês verem a complexidade desse tema, né? E isso ajudou a derrota do movimento. Só que assim, até hoje, apesar dessa derrota, esse levante é visto como um símbolo da resistência africana, da luta pela liberdade, da luta contra a escravidão, contra as injustiças raciais no Brasil, tá? Assim, depois dessa revolta, houve ainda outras revoltas no Brasil, e principalmente na Bahia, muitas outras revoltas na Bahia, tá? E houve grande instabilidade política e social na província, envolvia todo mundo, camadas médias, militares, população pobre urbana, ameaças às elites, né, provinciais, um grande forte sentimento anti-português, porque os portugueses tinham muito controle sobre o comércio, eram traficantes de escravos, e também eles tinham presença em cargos administrativos e militares. Quando Feijó renunciou em 1837, houve um aumento da insatisfação, principalmente por causa do regresso conservador, né? E principalmente também com a lei interpretativa do ato adicional, porque houve uma redução da autonomia das províncias. E, tipo assim, cada grupo social tinha sua reivindicação. As camadas populares queriam maior participação política, os militares queriam aumento dos soldos, né, do salário deles. As camadas médias queriam maior controle sobre o comércio, sem tanta influência portuguesa e tudo mais. Em 1837, a gente tem uma revolta chamada Sabinada, tá? Na Bahia, se não me engano, Salvador mesmo. E foi liderada por militares, tá? Oficiais do Corpo de Artilharia. E eles estavam revoltados com o recrutamento militar obrigatório. E foi uma revolta de oficiais militares, mas também tinha apoio de civis, como o líder que deu o nome ao movimento, Francisco Sabino Vieira, e o João Carneiro da Silva Rego. Vários grupos sociais participaram da Sabinada, como militares, comerciantes, profissionais liberais, escravizados, oficiais e negros livres. Então havia muitas tensões políticas e era um sentimento separatista, mas também de lealdade ao imperador. Muito complexo, né? Em 1837, em novembro de 1837, a cidade de Salvador foi tomada, a Câmara Municipal foi ocupada, a Bahia foi proclamada como Estado livre e independente com a Assembleia Constituinte, tá? Houve nomeação de um presidente, que na época estava nos Estados Unidos, e Francisco Sabino ficou no lugar dele. E, tipo assim, a declaração de independência ela foi limitada durante a minoridade de Dom Pedro. Então, tipo assim, a Bahia seria independente até que Dom Pedro pudesse voltar ao poder, né? Pudesse chegar ao poder, porque ele era criança. Então, tipo assim, estão vendo, né, que o negócio era meio confuso, muito diferente do que a gente vê hoje, mas havia essa lealdade à monarquia, tá? O que não havia era lealdade à regência. Então, para eles era tipo assim, tudo bem, a gente aceita a monarquia, mas a gente não aceita a regência porque a regência não é legítima. A gente quer independência até que Dom Pedro chegue ao poder. E aí a gente volta pro reino do Brasil, entendeu? Então, assim, muita instabilidade política na Bahia aconteceu. Esse movimento, a Sabinada, foi reprimida, tá?
Salvador foi retomada, eu acho que eu falo isso no próximo slide. Só conferir aqui. Isso, falo sim. E o movimento em si teve uma posição ambígua em relação à escravidão. Por quê? Previa a libertação apenas dos escravizados que foram nascidos no Brasil e que aderissem à Revolução. O resto continuava escravo, tá? Mas assim, foi uma que delimitou e levantou a bandeira anti-escravidão unificadamente, tá? O objetivo de Sabinos era ampliar essa revolta para o recôncavo baiano, mas lá era uma região que era habitada pelos senhores de engenho e que eles permaneceram, né, aliados ao governo imperial. E foi de lá que veio a repressão, tá? O governo legalista saiu de Salvador e se refugiou no Recôncavo, mobilizou a Guarda Nacional, não o Exército, tá? E organizou essa reação contra os revoltosos. Em 38, as tropas do Império cercaram Salvador tanto por terra quanto por mar, impondo aí um bloqueio, né? Um cerco que levou ao desabastecimento da cidade e a um grande incêndio. Não sabemos quem iniciou esse incêndio, fica aí como um dos mistérios da história. E como consequência, os revoltosos eles se renderam. Eles estavam fracos, não tinham comida, não tinham água, não tinha nada, né? E aí, quando eles se renderam, teve uma repressão bem intensa, tá? Muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente foi deportada. Os africanos livres que participaram desse movimento da Sabinada voltaram para a África, né? Foram enviados de volta. O Francisco Sabino, líder, né, dele que vem o nome do movimento, foi anistiado, ironicamente, né, em 1840. Depois ele foi deportado para um monte de região, para Goiás e tal. E, por fim, quando ele estava em Mato Grosso, ele morreu, em 1846. A Sabinada, ela encerrou um longo ciclo de revoltas baianas, de grande aspecto político, né, de grande influência política, que havia se iniciado com a Conjuração Baiana. Então, assim, de 1798 até 1838 são 40 anos de revoltas na Bahia, revoltas intensas e fortes e violentas mortais. Desde então, o que mais teve foram motins e algumas rebeliões de menor aspecto, tá? Vamos estudar aqui a baleada que aconteceu no meu estado, no Maranhão, entre 1838 e 1840. O Maranhão ele teve uma história um pouco similar do Grão-Pará, mas também foi muito singular, né? Os vínculos maranhenses eram mais intensos com Lisboa, com a África, com a Europa, né? Do que com o resto das regiões do Brasil. Durante o período colonial, o Maranhão era parte do estado do Maranhão e do Grão-Pará, ele tinha uma administração própria, ele tinha conexão comercial com Portugal. Era mais fácil falar com Portugal pelo Maranhão, né, vindo de São Luís, do que falar com Rio de Janeiro, tá? Com as reformas do Marquês de Pombal e a criação da Companhia Geral de Comércio, houve um incentivo ao tráfico atlântico de africanos escravizados, chegando em São Luís. Um incentivo do aumento, né, da proeminência da colonização portuguesa aqui e uma integração econômica da região com o sistema internacional. O Maranhão e o Piauí, eles foram incorporados ao Estado do Brasil oficialmente em 1811. Olha só. E eles resistiram à independência e foram submetidos ao Império somente em 1823, ou seja, no ano seguinte à declaração de independência, e também por meio de embates militares, tá? Depois da independência, a gente teve aqui vários problemas no Maranhão, como tributação elevada, pouca participação e política, né, nas decisões da corte, crise econômica causada pela queda no preço internacional do algodão, que era o principal produto de exportação da região, pobreza generalizada, que atingia trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros e escravizados. Os setores médios também estavam insatisfeitos com regras políticas e eleitorais que limitavam a participação política. A gente tinha o jornal Bem TV, que propagava ideias republicanas e federativas dos setores liberais maranhenses, né? Levando a população para ser mais a favor de um regime um pouco mais, eu não digo assim, democrático, mas é mais autônomo em relação ao sistema monárquico unitário, tá?
Em 1838 a gente tem o início da revolta, não tem uma organização política definida, várias, tipo assim, foi uma coisa que o pessoal se revoltou e se juntou, porque tava todo mundo revoltado. E o nome da revolta balaiada vem da liderança do Manuel Francisco dos Anjos Ferreiras, que era chamado de o balaio, porque ele fabricava os cestos, né? Fabricava cestos. E ele iniciou o movimento, por quê? Porque a filha dele foi estuprada por um agente lá da polícia e não teve. Ele não foi punido. Inclusive, cara, tem um livro não, um desenho, uma animação, um filme, né? Em formato de animação, que fala um pouco da balaiada. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Que é um cara que ele vai passando por vários momentos da história do Brasil. Ele começa com ele Tupi-Guarani, depois vai pra balaiada, aí vai pro regime militar lá no Rio de Janeiro. Peraí, eu vou pesquisar aqui pra ver se eu acho o nome. Ok, gente, eu pesquisei, o nome é Uma História de Amor e Fúria, que aí é uma animação brasileira, né, que vai passando aí por 600 anos de história do Brasil, porque tem uma parte dela que é no futuro. Mostra lá o Rio de Janeiro totalmente controlado por milicianos. É interessante, é interessante. Aí mostra um pouco da questão da balaiada, tá? E aí, o estopim da revolta aconteceu com a prisão de José Egito, que estava ligado já aos cabanos no Pará. Lembrando que a cabanagem ainda não tinha acabado. E aí o irmão dele foi lá, invadiu a cadeia em que ele estava preso e libertou ele, em 1838. E aí os balais entraram aí nessa onda, né? A galera animou, achou aquilo uma injustiça e começou a atacar várias fazendas no interior do Maranhão, espalharam insurreição, e tipo assim, um conflito local que envolvia José Egito e a questão da impunidade dos policiais que estupraram a filha do balaio virou uma revolta popular, né? Uma coisa levou a outra. E é assim, a gente tem aqui as lideranças, o Raimundo Gomes, que era o político local, o Balaio também, e o Cosme Bento, era um líder negro, que era responsável por um quilombo com cerca de 3 mil escravizados fugidos. E então a gente tinha essa liderança, tipo assim, racialmente importante também. E é possível, a gente não tem tanta certeza, porque o movimento não produziu muitos documentos escritos, que a gente tem normalmente de produção escrita contemporânea dos documentos de repressão. Mas a gente imagina que, pelo caráter social dessas pessoas, que eram pessoas com certa influência política, pessoas que tinham aspecto social de denúncia, né, a questões sociais muito fortes, e também pessoas que lidavam com questão de raça, né, a gente imagina que foi um movimento que teve objetivos diversos e em amplas áreas, tanto áreas econômicas, sociais, políticas e raciais, tá? Os balaios, eles chegaram a conquistar Caxias, fica ali perto da fronteira com o Tocantins. Era a segunda era a segunda cidade mais importante da província. Lá eles criaram um governo provisório, eles extinguiram a Guarda Nacional. Lembrando que a Guarda Nacional era um exemplo, gente, da força da elite local. Então eles extinguiram ela lá e determinaram a expulsão dos portugueses da cidade. Eles defendiam o quê? Religião católica, a Constituição, Dom Pedro II, a causa da liberdade, demandas sociais, provavelmente, né, que a gente imagina, dos escravizados, pobres rurais. Então, assim, muita coisa era defendida, era um movimento extremamente diverso, né? Só que por causa disso houve grandes divergências internas entre os balaios, que dificultou a organização deles, a definição de objetivos comuns. Para combater ele, gente, foi enviado nada mais nada menos que Luiz Alves de Lima e Silva. Esse cara, a gente vai ver ele muito no Segundo Reinado. Ele tá em tudo. Ele tá em tudo, militarmente falando. O cara tá em tudo. E ele comandou a repressão com o apoio de elites locais e setores médios, né, que estavam com medo da revolta se radicalizar. De novo, o medo do haitianismo era sempre presente. E ele derrotou os rebeldes em 1840, a balaiada que tinha fugido para o interior, os remanescentes, né, foi definitivamente encerrada em 1841. E, gente, nada mais nada menos que 12 mil pessoas morreram, tá?
Os revoltosos que não morreram, mas foram presos, foram anistiados depois por Dom Pedro II, mas desses revoltosos, os negros, eles foram anistiados com a condição de que voltassem à escravidão, né? Que fossem reescravizados. Triste. E o Cosme Bento, né, liderança, foi executado em 1842. Essa vitória deu para Luiz Alves de Lima e Silva o título de Barão de Caxias, tá? Consolidou a imagem dele como o grande líder militar. Depois ele foi resolver problema lá na Farroupilha. E ele foi o principal comandante militar do Império. Acho que até... Deixa eu ver aqui. Eu conferi minha informação, que eu não quero dar fake news pra vocês. Mas até na Guerra do Paraguai, esse cara fez coisa, entendeu? Então, assim, é um nome importante pra saber e um nome polêmico e controverso na história do Brasil. Pessoal, aqui vocês vejam que eu parei de colocar o negrito porque eu cansei quando eu tava editando a aula e montando um slide, tá? Então peço desculpas, mas a pobre da professora tá cansada. Muita coisa pra se fazer e a vida tem sido muito ocupada. Continuando aqui. A gente vai falar da Farroupilha agora, a rebelião mais longa ali do período provincial, que durou de 1835 a 1845, né? Aconteceu no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 45, durou aí 10 anos. E o termo farrapos, eles, tipo assim, tu pensa naquela imagem de maltrapilho, né? Mas os líderes, eles não eram maltrapilhos, eles, na verdade, pertenciam à elite, ou uma elite do Rio Grande do Sul, ligada aos estancieiros, produtores de carne, tá? Rio Grande do Sul, ele tinha um aspecto muito singular no Brasil. A localização era uma localização de fronteira. Eles estavam muito ligados ao Uruguai, que eles dividiam a fronteira por terra, tá? A formação econômica muito voltada ao mercado interno. Tinham muitos vínculos com o mundo platino, principalmente com o Uruguai, um pouco com as Províncias Unidas do Rio da Prata também, mas mais com o Uruguai. E assim, muitas disputas territoriais ali na região entre portugueses e espanhóis no período colonial criaram um sentimento, tipo assim, tensões que passaram para os estados pós-coloniais, para os estados do Brasil e das províncias do Rio da Prata e da República Oriental do Uruguai. Então, a gente tem tensões coloniais que tomaram forma e se estenderam durante todo o século, esse século 1800, século XIX, tá? E, tipo assim, cara, a gente vai ver no Segundo Reinado, quando a gente for estudar a Grande Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai, que tudo o que aconteceu no período colonial teve fim e consolidação na parte imperial, né? No período imperial do Brasil, durante esse período. É muito interessante ver como essas rivalidades coloniais tomaram forma e aumentaram enormemente durante o Segundo Reinado. Então, assim, o que acontecia? Havia disputas territoriais, né, entre português e espanhol em relação ao acesso à Bacia do Prata, em relação ao comércio regional. Houve uma ocupação portuguesa no sul, que foi reforçada com a fundação da colônia de Sacramento, em 1680, que ficava ali de frente para Buenos Aires, bem na margem oriental do Prata, tá? E também com a disputa dos 7 povos das missões, que depois veio para a posse brasileira. Ok, a economia foi consolidada pela pecuária, tá? Houve expansão da demanda de gado por causa da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, a gente não, né? O Rio Grande do Sul vendia gado e carne, o charque, né? A carne seca, para Minas. E os tropeiros militares estancieiros, eles receberam terras da coroa portuguesa para fortalecer a fronteira, a ocupação da fronteira, conter os avanços dos castelhanos, ou seja, dos espanhóis. E a base econômica da região foi o charque, tá? Que sustentava a alimentação dos escravizados das camadas pobres do sul e do centro-sul. Então, a economia do Rio Grande do Sul se dividia entre duas elites ali. A dos criadores de gado da campanha e dos charqueadores do litoral, especialmente Rio Grande e Pelotas. Em 1820, com o apoio dos estancieiros, o Dom João VI, os estancieiros, gente, eles ficavam, que eram os criadores de gato, eles ficavam mais no interior e na fronteira, tá? Os charqueadores que faziam charque eram no litoral. Os estancieiros, eles apoiaram Dom João VI a anexar a banda oriental, tá?
Porque, cara, eles tinham gados que foram levados na época pelos jesuítas e os gados eles ficavam andando de um lado pro outro entre Rio Grande do Sul e Uruguai, ok? E as lideranças do Rio Grande do Sul tinham muitas terras no Uruguai e vice-versa. E havia uma grande incorporação da cultura do Uruguai no Rio Grande do Sul. Houve ali, gente, uma mescla. Relações políticas, comerciais, interpessoais entre Rio Grande do Sul e Uruguai eram muito fortes, tá? Até hoje são. Mas naquela época era mais acentuado. E com a independência e a centralização política no Rio de Janeiro e os altos impostos sobre o gado, terra e o charque, principalmente quando atravessava a fronteira, tu tinha que pagar imposto, era uma coisa que para eles era muito ridícula. Isso aumentou o descontentamento dos rio-grandenses, né? E quando houve a perda da província cisplatina, em 1828, a galera do Rio Grande do Sul ficou, tipo assim, ressentida, ofendida, sabe? E eles acreditavam que eles tinham sido abandonados pela corte, né? Pessoal, já deu 30 minutos de aula, interromper agora. Fica faltando essa parte aqui e a gente volta já já.